A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo, no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, eu rodei atrás dessa apologética aqui desse cabra. Eu suei, pedi para ele colocar no outro comentário, ele não colocou. Não é? Veja o quanto, não estou falando aqui do nosso irmão João Batista, que foi o diabo, mas para vocês terem ideia, o quanto o diabo investiu contra essa apologética aqui. Porque eu pedi para ele colocar em vários outros comentários, parece que não chegou a minha pergunta para ele, que ele não respondeu. Mas aí o Espírito Santo me deu uma, olha, eu fui pelo YouTube Studio, não deita o celular, só faz em pé. Aí eu fui no sininho, né, das notificações do meu celular, aqui do meu canal. Fui até encontrar, tá aqui, ó. Esse comentário não está no vídeo visível para as pessoas. Isso aqui não está não é? Onde eu estou refutando o herege Eduardo Gutierrez. Não está lá. Então, como não está lá, eu vou fazer o vídeo para vocês verem essa apologética maravilhosa do nosso irmão João Batista. E vamos logo tirando o couro pelo sovaco. Vamos lá. Veja o que ele diz aqui, ó. O protestantismo é um falso cristianismo que surgiu através das doutrinas humanas, a fim de destruir a verdadeira religião católica de Cristo. Efésios 4:14. Né? Pois eles interpretam a Bíblia de forma particular, que é condenada pela própria Bíblia. 2 de Pedro 1:20. Pode ser de interpretação pessoal. Efésios 4:14. Eu vou só pegar aqui Efésios 4:14. Vejam só. O quanto é forte, ó. Para que não continuemos crianças ao sabor das ondas agitadas por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. Aí, Efésios 4:14, é só isso. Tem Efésios 4:14. E como são enganados pelo protestantismo as pessoas que não conhecem nem a mão esquerda nem a direita. Os chamados católicos. Não é? Então, 2 de Pedro 1:20 diz que a Sagrada Escritura não pode ser de interpretação pessoal. Ela não pode ser de interpretação pessoal. Então, o protestantismo, ele passa por cima desse versículo bíblico, dizendo que a Bíblia dá asas ao livre exame. E nós vemos que o irmão colocou aqui perfeitamente segunda carta do primeiro Papa, 1:20. Não pode ser interpretação não pode ser de interpretação pessoal, mas eles fazem assim mesmo. Porque na realidade, amados, isso não é igrejas, isso não é igreja, isso é empresas, pequenas empresas, grandes negócios, né? Ó. Me diga aí qual é o líder protestante que é pobre. E ainda falam da Igreja Católica. Uns miseráveis desses. Continua ali. E dizem que a igreja é formada por um só membro. E dizem que a igreja é formada por um só membro. E usam essas passagens bíblicas. Por exemplo, a de Mateus, né? 2 ou 3. Mateus 18, Marcos também. 1 Coríntios 3,16. Para fundarem as suas falsas religiões. Vamos pegar a de Coríntios. Né? É boa essa de Coríntios. Vale a pena a gente pegar ela.
Eu acho que é 2 Coríntios, meu irmão. Você colocou primeiro. Não, é verdade. É isso mesmo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Eu já trouxe, né, o vídeo mostrando, né? Realmente eu já trouxe o vídeo mostrando. Porque pegando esses versículos bíblicos para dizer que nós somos a igreja. Mas em nenhum canto está dizendo que o templo é a igreja. Fala do templo do corpo. A Bíblia apresenta templo, 2 tipos de templo. O templo de pedras, 1 Reis, Salomão constrói o primeiro templo de Deus, né, de pedra. 1 Reis 6 e Crônicas você vai encontrar. E no Novo Testamento, o termo templo já não vai ser usado para templo de pedra. Não é? Porque Jesus disse, derrubai o templo de pedra e eu erguerei ele em 3 dias. Esse erguerei está falando do quê? Do seu corpo. Então Jesus agora fala de um novo templo. Não é mais aquele de pedra, fala do corpo. Que o corpo não pode ser mais, 1 Coríntios 6, não pode ser templo, não pode ser de prostituição, porque ele agora vai ser morada de Deus. Não quer dizer que nós somos a igreja de Deus, quer dizer que nós somos o templo, morada de Deus. Porque nós já recebemos o Espírito Santo no batismo. Então o Espírito Santo no batismo já vem morar em nós. Eu e o Pai viremos e nele faremos nossa morada. E aí você é a igreja? Não, você não é a igreja, porque agora a igreja é o corpo místico de Cristo. O que faz a igreja ser o corpo místico de Cristo é a Eucaristia, o sacramento do batismo. A Eucaristia, por 15 minutos, somos o corpo de Cristo. Já expliquei em um vídeo aqui. Então, nós somos cientes de que a igreja, por mais de 12 passagens no Novo Testamento, assegura São Paulo que a igreja ela é o corpo de Cristo. E que nós não somos a igreja, nós somos os membros da igreja pelo batismo. E na Eucaristia nós formamos essa única igreja, não é? Porque Jesus só tem um corpo, não tem vários, só tem um corpo. Nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo. Impregnados na videira que é o Cristo. A teologia de João 15. Vocês entendem, amados? O quanto é forte? Então, no Novo Testamento, é apresentado um novo templo, que não é apresentado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento é apresentado um templo. O templo dos ídolos aparece no Antigo Testamento. Acabei de dizer, 1 Reis 6, o templo de Deus construído por Salomão. E agora no Novo Testamento é apresentado um novo templo. E esse templo do Novo Testamento é uma igreja? Não, é o templo do corpo humano. Por isso, se você pegar Romanos 12, verso 1, vai dizer que nós devemos sacrificar nossos corpos em sacrifícios vivos e agradáveis a Deus. Isso é vosso culto espiritual. Isso é um culto espiritual, sacrificar o corpo. Você subir de joelhos, né? Uma gruta que nem aqui em Solidão, nossa gruta aqui em Santuário, Nossa Senhora de Luz, as pessoas sobem de joelhos. Você está sacrificando, mortificando, se colocando na cinza, jejuando, mortificando o corpo. Isto é o sacrifício, isso é um culto agradável ao Senhor. Você está compreendendo? Que uma coisa é templo, corpo humano, e outra coisa é a igreja, corpo de Cristo. E o protestantismo faz aquele angu, aquele nopró danado, e dá aquele né, os miolos, mistura cérebro de vários animais dentro da cabeça das pessoas, porque aquilo é uma lavagem cerebral. Né? Para fundarem suas falsas religiões, para depois dizerem que a igreja somos nós. E por isso que no protestantismo existem várias igrejas sem nenhuma unidade na fé, porque são semelhantes à Torre de Babel. Perfeito, isso, irmão, foi cirúrgico. Pois essas falsas doutrinas que vivem na divisão
são condenadas pela própria Bíblia, porque elas não estão unidas a Cristo. Cabeça. Agora no versículo 11, ó, de onde nós estávamos. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro, diverso daquele que já foi posto. Jesus Cristo. Veja. O fundamento perfeito, cirúrgico, que o irmão coloca aqui, de 1 Coríntios 3:11. Deixa eu só colocar aqui a Bíblia, porque o vento está passando aqui. 1 Coríntios 3:11, ninguém pode pôr outro fundamento daqueles que já foi posto por Cristo. Cristo colocou o fundamento, tu és Quefas, sobre esta Quefas edificarei minha igreja. Quefas sai de Jerusalém, vai para Roma, chega em Antioquia, e Antioquia nasce a igreja católica pela pregação de Quefas. Quefas fica durante 3 anos, cerca de 3 anos, como primeiro bispo da igreja de Antioquia. É ali que pela primeira vez os membros da igreja são chamados de cristãos. Cristãos não é seguir Jesus, como afirma as heresias atuais. Cristão é ser outros cristos, igual Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2. Aproximai-vos dele, pedra viva, dos quais vocês vos tornastes outras pedras vivas, outros cristos. Então, cristãos é ser outros cristos. Não é seguir Jesus. Seguir Jesus Cristo é ser cristão. Não, sou cristão porque eu sigo Jesus Cristo. Não, porque somos outros cristos. Entendem, meus irmãos, como é errônea a doutrina protestante? Aí veja, por isso, Efésios 2:20, não é? Edificado no fundamento dos apóstolos. Veja só. Olha aqui, ó. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro. Ninguém pode fundar outra igreja. Porque a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, a igreja ela é Cristo, do qual ele é a cabeça. Então ninguém pode pôr outro. Por isso que diz assim, ó, Jesus Cristo. Então ninguém pode pôr outro, porque foi posto pelo Cristo, que é a pedra do ângulo de cima, não é? E os apóstolos, e o apóstolo Pedro, a Quefas, é a pedra da base, onde ele edificou sua igreja, que ele é a cabeça. Então, edificado no fundamento dos apóstolos, e profetas, tendo por pedra do ângulo Cristo Jesus. Como pedra cabeça de cima, Cristo Jesus. Cristo não é a pedra da base, Cristo é a pedra de cima, do ângulo. Ângulo quer dizer de cima, cabeça. Então, Cristo, Colossenses 1:18, Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Entende, meus irmãos? A Bíblia Sagrada é clara demais para quem entende? Mas é tropeço, porque tropeçam nela os hereges, porque não acreditam na palavra de Deus. Tropeçam nela. É Pedro que diz, tropeçam nela. Então o irmão continua perfeito aqui, ó, cirúrgico. Depois dizem, já lê, né? Aí, e porque o protestantismo existe, várias igrejas, na fé, a Babel. Pois essas falsas doutrinas que vivem na divisão, são condenadas pela própria Bíblia, porque elas não estão unidas a Cristo, cabeça. Filipenses 2, vamos pegar. Eu poderia até pegar na Bíblia de tradução protestante que nós temos aqui, né? Eu vou pegar na Bíblia católica. Você vê que está do mesmo jeito. Filipenses 2, 3. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Aonde é, irmão João Batista, que eles vão reconhecer os superiores? A Bíblia Sagrada diz assim: vós que tendes os senhores bispos,
Sede obediente a eles, porque é eles que velam pelas vossas almas e darão conta delas a Deus. Aonde é que esses hereges, desordenados, vão reconhecer? Sim, eu entendo que o irmão colocou aqui, não estou refutando o irmão, de maneira alguma. Deus me livre, não é essa. Mas eu pergunto ao nosso irmão João Batista o seguinte: irmão João Batista, onde é que esses hereges desordenados vão reconhecer autoridades religiosas acima deles? São todos os desordenados. Eles mesmos se preconizam com essa Bíblia aqui debaixo do sovaco, porque Bíblia não é debaixo do sovaco não, viu? Não é debaixo do sovaco não, Bíblia é assim, ó. Por que você não vê católico com Bíblia no sovaco? Porque quando você vê um católico é lendo ela, ó. Lendo ela, meditando, buscando conhecimento. Não é debaixo do sovaco não. Que nem teve um irmão que chegou aqui nos comentários e disse assim: irmão, aqui na minha cidade eu conheço vários protestantes que não sabem fazer a primeira letra do alfabeto, mas anda com ela debaixo do sovaco para dizer que são da Bíblia. Ô, cara. Que mundo nós estamos, velho? Aqui está dizendo para reconhecer a autoridade acima dele. Reconhece o quê? Olha só. É de maconha, veio para o Brasil nos anos 90, fundou sua seita. Foi estudar sobre o cristianismo, descobriu que a Igreja de Cristo Católica designa um nome universal. Fundou a seita e colocou esse nome universal do reino de Zeus. Com outro, né, pastor chamado R.R. Soares, que com o tempo pegou fama lá dentro, saiu e abriu sua própria empresa. Igreja Internacional da Graça de Zeus. E hoje é um dos caras mais ricos do Brasil e não é falado. O cara que é dono de antena de TV a cabo. A chamada Nossa TV. Ninguém fala nesse cara. Ah, o rico é de maconha, o rico é Ciro Maracutaia, né? A Renault Truque, Apóstolo Vardemir Santiago. Esquece R.R. Soares, que é um dos mais ricos que tem aqui no Brasil. Aí R.R. Soares vai, sai da igreja de maconha, abre a sua, para enricar. Veja se eles não são insubmissos, não reconhecem nem suas próprias autoridades. Depois vem Valdemir, que sai de maconha, abre também a sua própria empresa. E assim vão saindo uns dos outros e vai se proliferando essas seitas. O versículo é claro. Ó. Não façais, nada façais por espírito de partido. O que é partido? Partido é exatamente, uma tradução mais exata, está lá, seitas. Edições Paulina está seitas. Uma Bíblia antiga que não existe mais, chamada de Edições Paulinas. Bem antiga, que o primeiro profeta que pisou nessa terra aqui, eu tinha 7 anos de idade, e essa Bíblia, ele já se foi para o céu, e a família tem essa Bíblia, eu já pelejei para comprar essa Bíblia, eles não vendem. A Bíblia de um profeta que pisou nessa terra dizendo que vinha outros. Eu tinha 7 anos de idade quando eu vi esse homem pregar. Um católico que mal sabia ler, mas lia o pouco que sabia, pregava e botava protestante no bolso. Hoje sua família é protestante. Quando ele era vivo, ninguém. Mas os protestantes tomaram de conta de sua família. Meus queridos, eles são os insubmissos. Continuemos com o texto. Colossenses 2, 18. Colossenses 2, 18 vai falar exatamente das seitas judaizantes, né? Ninguém vos roube ao seu bel prazer a palma da corrida por pretexto de humildade, culto dos anjos. É o que isso é, culto de demônios, porque é seitas diabólica. Culto dos anjos e anjos maus. Desencaminham essas pessoas em suas próprias visões. Cheios do vão orgulho e espírito materialista, não se mantém unido à cabeça qual é Cristo, está todo o corpo.
Não estão, eu já trouxe um vídeo, não estão unidas à cabeça porque estão separadas do corpo, a igreja. Veja só, visões desencaminham essas pessoas em suas próprias visões. R.R. Soares, quando eu era protestante e pertencia à seita dele, eu fiquei vários meses na seita dele, ele disse, eu fui estudar na Rússia, aí no avião o Senhor me deu uma visão. Volto para o Brasil, que você vai para o céu e vai levar muitas pessoas. Aí ele disse, e agora, vou estudar ou vou abrir a minha própria empresa? Aí veio abrir a empresa, tem um nome de Igreja Internacional da Graça de Zeus. Mas o único que tem a autoridade para fundar uma igreja é o próprio Jesus Cristo. E vemos de forma clara na Bíblia a Igreja Católica, que está edificada através de Pedro, por ordem do próprio Cristo, que é a palavra viva, que levará a todas as nações a verdadeira religião, vindo lá de Isaías 42, ele coloca lá na frente, Isaías 42, 1. 1 de João, exatamente, 1 de João 1, não é? Versículo de 1 a 14, a palavra de Deus se fez carne. No verso 14, né? Mateus 16, a fundação da igreja, a autoridade, no verso 19. E Isaías 42, 1, que Deus promete enviar o seu filho para que ele traga às nações a verdadeira religião. Pois bem, pois a igreja é formada por vários membros, e não por um só membro. 1 Coríntios, aí, se nós pegarmos esse 1 Coríntios 12, do 12 ao 14, que nem o irmão colocou ali, então nós vamos ver pelo batismo, nos tornamos membros desse corpo, que é a igreja. E é através dessa unidade de fé, com um só coração e um só pensamento, e um só espírito, como fala de um modo hermenêutico de Efésios 4, de 4 a 6. E 1 Coríntios 1, 10. Vamos pegar os versículos para brilhantar o vídeo do irmão, tá? Eu arranquei o dente, tô um pouco, já é o terceiro dia que eu arranquei o dente, né? Tentando aqui fazer esse vídeo, porque tô sem vídeo mesmo, viu? Vou ter que fazer. Onde é? 1 Coríntios 1:10. Falando as divisões também, não só em 1 Coríntios, né? Rogo-vos, pois, irmãos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões, viver em harmonia. Também, se nós voltarmos uma folha para trás, no capítulo 15, versículo 17, diz o quê? Diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que desconfieis daqueles que causam divisões e escândalos, apartando-se da doutrina que vós recebestes, evitai-os. Veja, o que foi que nós recebemos dos apóstolos? A doutrina que nós recebemos dos apóstolos recebe de Cristo, e que nós recebemos dos apóstolos, não é? 2 Tessalonicenses 2,15. Guardai de nós as tradições que recebestes, que aprendestes de nós, seja oral, seja por escrito. Então veja, Paulo está dizendo aqui aos romanos para evitar aqueles que causam divisões, se apartando da doutrina da igreja. Que são quem? Exatamente o protestantismo. Justamente o protestantismo. Né? Filipenses 2:2. Eu acho que a gente já viu Filipenses 2:2. Já viu Filipenses 2:2, o irmão repetiu ali. 2 Tessalonicenses
evitar qualquer irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que nós recebeste, segundo a Tessalonicenses 3. E todos se reúnem no nome de Cristo para formar o seu corpo, que se chama Igreja Católica, onde Cristo é a cabeça, Mateus. Justamente. Nos 3 ele está. Prova que ele está com a sua igreja. E não só isso, mas ele prometeu pelo batismo, em Mateus 28, versículo 19 e 20, ele prometeu, através do batismo, nós sermos seus discípulos. E está conosco até a consumação dos séculos. Preste atenção. Ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Versículo 20 diz o quê? E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, tem promessa maior do que essa? Né? Olha só. Continuemos. Colossenses 1,18, a Cristo é a cabeça de seu corpo, que é a igreja. Romanos 12. Vamos pegar Romanos 12. A gente estava em Romanos 12. Romanos 12. Vamos para Romanos 12. A gente estava em Romanos 12, justamente. Romanos 12 é o que eu acabei de citar, né? Essa aí eu acabei de citar, irmão. Essa aí. Romanos 12, não, peraí. Romanos 12, 4, não sei não. Pois como em um só corpo, muitos... eu já citei isso tudo em esses versículos, irmão, no vídeo que eu fiz, né? Eu já citei esses versículos nos vídeos que eu fiz já. Efésios 4,16. Pois devemos combater e denunciar abertamente a mentira. Efésios 5, 11. E não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Justamente. Tito 2,15 também. Tito 1,9 também. Né? Tito 1,9 é forte, hein? Para aprender a doutrina, para defendê-la, ensiná-la e rebater os que são contra essa doutrina. Isso está em Tito 1,9. No 15 também. Para os puros todas as coisas são puras, para os corruptos e indecentes nada é puro. Por isso que o protestantismo com o puro chama de impuro. A pureza da igreja de Cristo, santa, sem pecado, sem ruga, sem mácula, ele chama de Babilônia. Chamam de rameira. Né? Veja só. Os filhos das trevas. Olha só. Esse versículo 12 fala nos profetas de Creta. E o primeiro profeta que pisou na minha terra aqui, Cajazeira dos Marques, ele diz que esse texto ele é aplicado ao protestantismo. Que as pessoas chamam de crentes. É pecado chamar o protestantismo de crentes. Só chama de crentes quem não tem um conhecimento. Quem não sabe nem qual é a mão esquerda e nem a direita. Na realidade, o espírito de Creta avançou sobre as doutrinas de demônios, da qual esses profetas são. O espírito de Creta é um demônio sedutor, de lábias adocicadas e doutrinários, de lábias doutrinárias. E assim se chama esses profetas de hoje. Eu vou pegar o versículo 10, Tito 1,10, e eu vou ler o que o profeta que pisou nessa terra há muitos anos atrás, da qual eu tinha 7 anos de idade, hoje eu tenho 40 anos de idade. Mas há 7 anos de idade eu vi esse homem pregar sobre o protestantismo dessa maneira. Com efeito, há muitos insubmissos, charlatões e sedutores, é o que é o protestantismo.
principalmente entre os da circuncisão. É necessário tampar-lhe a boca. Circuncisão porque são seitas judaizantes. É necessário tampar-lhe a boca, porque transtornam famílias inteiras ensinando o que não convém. E isso por vil espírito de lucro. Por quê? Por interesse de lucro, vendendo o evangelho de Cristo, e se não der o dízimo está no inferno. Malaquias 3,10. Continua o texto bíblico. Um dentre eles, o profeta deles, disse: os cretenses, ao nome deles que são cretenses, são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões e preguiçosos. O próprio profeta deles se converteu ao catolicismo, à Igreja de Cristo, e deu esse testemunho. Que o espírito de Creta, que é aquele mesmo que está em 1 de Timóteo 4, versículo de 1 a 5, criador de doutrinas de demônios, de doutrinas diabólicas, esse mesmo espírito, ele, pela primeira vez, estava apontando, colocando o olhinho do lado de fora em Creta. E então saiu de Creta para o mundo. Assim como a Igreja de Cristo foi fundada na Samaria, sob Pedro, o espírito maligno das doutrinas surgiu em Creta. Espalhou-se para o mundo. Ele se apossou-se dos judeus, se apossou-se de pagãos, se apossou-se de muitas pessoas, até de padres. Lutero era aqui para nós, ele era um padre. Pois é, meus irmãos. São espíritos de demônios, chamados espíritos de luz, que disfarçam em anjos, disfarçam em Cristo. Pois é. Vamos continuar aqui o vídeo do irmão, já vai longo o vídeo. Efésios 5. Já leu, né? Efésios 5:11. Não, já. Não. Efésios. Ele falou em Tito 2:15. A gente já leu, sim. Esqueci, Efésios 2:11, 5:11. Muito bem. Então tá aí. Não tem a complexidade com as obras das trevas. Apologética do nosso irmão João Batista. Né? Essas apologéticas, meu irmão João Batista, antes de encerrar esse vídeo, por exemplo, o irmão Antônio Manuel Antônio, não chega a notificação para eu dele quando ele comenta aqui, não sei por que isso. Não chega a notificação. Eu só posso dar o joinha e colocar o coraçãozinho lá no comentário dele pelo YouTube Studio. Você está vendo que aqui não aparece, veja só, aparece o título, refutando mais uma heresia aqui do lado, ó. Refutando mais uma heresia do pastor Gutierrez. Não tá a foto, não tá, porque aqui eu tô pela notificação para poder gravar essa tua apologética. Ela não está disponível no comentário do vídeo. Aí as pessoas, um dia chegou aqui um cara reclamando: irmão, eu tô comentando, você tá apagando meus comentários. Eu digo: rapaz, eu não tô apagando seus comentários. Pelo amor de Deus, você tá vendo eu apagando? Fala aquilo que você vê. Não fala nada sem ver. O cara disse: não comento mais não, e foi embora. Não era protestante, era católico. Que acha que é eu que tô privando os comentários. Eu acho que isso é perseguição, não sei. É perseguição ao irmão que coloca, provavelmente, porque poderia deixar essas apologéticas, a não ser, irmão, que você copie essas apologéticas de outra plataforma. Se você está copiando de outra plataforma essa apologética, o YouTube não vai aceitar. Porque é um escrito de outra plataforma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Eu tentei pegar umas apologéticas minhas, antigas, do Facebook, para colocar aqui, o YouTube bloqueou todas. O YouTube bloqueou todas essas apologéticas. Ele não aceita aqui.
do Facebook. Se você está pegando essas apologéticas que você colocou em outra rede social, você está trazendo de lá para cá essa apologética fosse uma espécie de, vamos dizer assim, uma espécie de copiar. Né? Copiou. Então é óbvio que a plataforma do YouTube não vai aceitar você fazer isso. É muito, restringe muito o YouTube. Agora é engraçado que restringe as coisas de Deus. Um dia chegou uma pessoa com um falso canal, sei lá, eram umas 4, 5 letras. Vem no comentário do meu vídeo, colocou lá um link, comentou e colocou um link. Eu já logo desconfiei, né? Eu vou olhar esse link, o que é. Quando eu fui olhar o link levou diretamente para um site pornográfico, onde tinha homens e mulheres tendo relação sexual. Uma depravação terrível. Aí isso o YouTube deveria ver e deveria bloquear as coisas de Satanás. Agora, como é as coisas de Deus, como uma apologética maravilhosa dessa, aí vem, né, restringir, não está, as outras pessoas não podem ver essa apologética, né? Só apareceu na minha notificação, não está lá o comentário para as pessoas verem. Isso é uma injustiça. Chama-se perseguição religiosa. Mas tudo bem, eu estou fazendo o vídeo e todos vão ver através desse vídeo. Certo? Mais uma vez, obrigado nosso irmão João Batista. Irmão João Batista, quando não aparecer, ninguém der like, eu não der coração, não colocar lá um coraçãozinho, é porque não apareceu o YouTube restringiu a tua apologética. Meus irmãos, não esqueça o like por caridade. Para que rode, para chegar a mais pessoas. Certo? Comente, se inscreva e ative o sininho da notificação para quando é vídeo todos os dias, exceto o sábado e o domingo, tem vídeo ao vivo aqui todos os dias de apologética a partir das 13 horas da tarde. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.